Gente, beleza? Bom, é o seguinte, conforme eu comentei na semana passada, a gente vai começar a falar de análise sintática, né? É um assunto que vai nos ocupar daqui até o fim do ano e é um assunto que eu tenho que fazer um alerta aqui pra gente. É um assunto que é extremamente cumulativo. Então, assim, a gente precisa entender esse começo para depois entender o que vem na sequência, e isso vai até o fim desse ano, e eu diria até mais, vai até o final do segundo ano, né? Porque o segundo ano, na verdade, vai usar tudo isso que a gente vai falar de análise sintática aqui como pré-requisito para entender praticamente a matéria inteira do segundo ano, né? Então, primeira coisa importante, o que é análise sintática? Até agora, tudo que a gente fez na aula de gramática, a gente chama de análise morfológica. E o que é a análise morfológica? É basicamente enquadrar as palavras dentro das classes gramaticais ou as classes de palavras, né? Então, vocês se lembram que as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, a gente viu qual é a função de cada uma delas e todas as palavras da língua se enquadram em pelo menos uma delas, né? Já a análise sintática vai trabalhar com a função que a palavra tem dentro da frase, não é uma função que a palavra tem por si só. Então, é o seguinte, primeiro ponto importante que a gente tem que conhecer é essa distinção mais básica de todas entre sujeito e predicado. Todas as frases vão ter essa divisão mais simples de todas, né? Então, primeiro ponto é a gente definir o que é sujeito, né? E aí, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia perguntar para vocês o que é sujeito. E aí muita gente ia responder assim: sujeito é quem realiza a ação. Eu sei que muitos de vocês trazem essa definição. Não é verdade. Pode ser que seja, mas eu não posso definir sujeito assim, porque nem todos os sujeitos realizam a ação. Então vamos pegar um exemplo. Se eu digo assim, ó, o forninho caiu, Giovana. Lembram desse meme? Então, primeiro ponto, quem é o sujeito aqui? Muito fácil, né? A gente vai descobrir depois um jeito mais seguro de descobrir quem que é o sujeito. O sujeito aqui é o forninho. Ele é o sujeito. Mas aí eu pergunto, ele realiza a ação? Não. O forninho estava lá de boas, aí a Giovana foi dançar. E aí a Giovana foi dançar, se apoiou no forninho, o forninho caiu, né? Mas veja, o sujeito não realiza a ação. Então, primeira coisa importante que a gente tem que esquecer é essa ideia de que o sujeito é quem realiza a ação. Pode ser que sim? Pode, né? Então, se eu pego uma frase assim, ó, a prefeitura demoliu o prédio. Beleza, o sujeito aqui é a prefeitura. Professor, como é que você sabe? Calma que a gente já vai ver isso. O sujeito aqui é a prefeitura e ela realiza a ação. Mas eu poderia ter dito também, o prédio foi demolido pela prefeitura. E o sujeito agora não é mais a prefeitura, mas o sujeito agora é o prédio. E veja, o prédio não realiza a ação. Então, primeira coisa importante para a gente é esquece essa ideia de que o sujeito é quem realiza a ação. Não é essa a definição, né? Então, qual é a definição, professor? Só uma observação sobre essa definição que muitas vezes vocês trazem lá do fundamental, o sujeito é quem realiza a ação. Essa é uma definição semântica. Vocês concordam? Você está tentando olhar para o significado da frase e tirar dali uma classificação sintática. Não. Sujeito é classificação sintática. E sintaxe é ordem. Então, olhar para o significado, muitas vezes, tanto faz. E vocês vão ver que essa é uma armadilha em que a gente cai sempre, né? Então, o que é o sujeito? Olha bem, primeiro passo, gente, importante, hein? Tudo que a gente for fazer de análise sintática, o primeiro passo é encontrar o verbo. Quem é o verbo aqui da primeira frase? Caiu. Beleza. Aí eu vou perguntar: quem ou o que caiu?
sempre quem ou o que antes do verbo. Então, eu encontrei o verbo, caiu, aí eu vou perguntar quem caiu ou o que caiu. Por que quem ou o que, professor? Porque o sujeito pode ser uma pessoa, no caso do quem, ou pode ser uma coisa, no caso do o que. Mas o importante é que esse quem e esse o que sejam postos antes do verbo. Eu sempre vou perguntar quem caiu ou o que caiu. Resposta: o forninho. Então, o forninho é o sujeito, não é porque sofre ação, não é porque realiza ação, não é por nada disso. Mas é porque ele está ligado ao verbo de modo a responder a essa pergunta. Essa é a definição do sujeito. A mesma coisa no caso de baixo, ó. O verbo é demoliu. É importante a gente sempre encontrar o verbo antes. Aí eu vou perguntar: quem demoliu? Ou o que demoliu? Não é demoliu o que. Ó, essa é a armadilha, hein? Vocês vão ver que vocês vão cair nessa armadilha, hein? Isso tem cara de prova. Então é quem demoliu, não é demoliu quem, certo? Sempre o quem e o que antes. Então a pergunta é: quem demoliu? A resposta: a prefeitura. Então a prefeitura é o sujeito, por isso, por responder a essa pergunta. No caso de baixo, perceba que o verbo agora é uma locução verbal. Foi demolido. Isso não muda nada. Você vai fazer a pergunta usando as duas palavras. Então, quem foi demolido ou o que foi demolido? Resposta: o prédio. Então, o prédio é o sujeito porque responde a essa pergunta, tá? Então, então vamos fazer uma pequena definição aqui. O que é o tal do sujeito? O sujeito é aquilo que responde a pergunta quem ou o que antes do verbo. Então, esse é o ponto que nos interessa, né? Então, eu vou perguntar quem escreveu, o que aconteceu. A resposta a essas perguntas vão ser o tal do sujeito. E predicado, professor? Bom, predicado, já digo uma coisa importante para a gente. É a primeira e última vez que a gente fala sobre ele. Predicado é tudo o que se afirma sobre o sujeito. Então, tirando o sujeito da frase, tudo que sobra é predicado. Por isso que eu falei para vocês que essa é a divisão mais básica que existe, sujeito e predicado, né? Então, tirando o sujeito, então eu tirei lá o forninho. Todo o restante é predicado. Caiu Giovana, inclusive o verbo, né? A prefeitura demoliu o prédio. Então, a prefeitura é o sujeito. O que é predicado? Demoliu o prédio. É tudo que se afirma a respeito do sujeito. Tranquilo? Bom, e aí é o seguinte. Duas informações importantes sobre sujeito. Sujeito a gente vai continuar falando na semana que vem, mas duas informações importantíssimas. A primeira é a que diz respeito à concordância. Qual que é a informação importante aqui? Sujeito sempre concorda com verbo. Como assim, professor? O que é concorda? Concorda significa que está sempre no mesmo número, singular e plural, mesma pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Muito fácil, né? Então, quando você fala assim, o menino fez a tarefa, né? Então, o sujeito aqui eu vou perguntar quem fez, fazer de outra cor. Então, se o verbo é fez, eu vou perguntar quem fez? O menino, sujeito, né? Se eu colocasse esse sujeito no plural, seria os meninos fizeram a tarefa, né? Muito fácil. A ideia de que se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural, né? Beleza, agora vamos complicar um pouquinho. E se eu tivesse escrito assim, ó, a maioria dos meninos. E agora? A maioria dos meninos fez ou fizeram a tarefa? Então, a nossa dúvida agora é: o verbo tem que estar no singular ou no plural? E de onde que vem essa dúvida? Vem do fato de que aqui no sujeito,
eu não sei se o sujeito é plural ou singular, né? Então o verbo vai ser isso daqui, né? Esse fez ou esse fizeram. Vou perguntar pelo sujeito. Quem fez a tarefa? Resposta: a maioria dos meninos. Então a maioria dos meninos é o sujeito. Beleza. Agora minha dúvida é: esse sujeito é plural ou singular? Aqui vai aparecer um conceito novo para a gente, que é o conceito de núcleo. Então, quem que é o núcleo do sujeito? E eu sei que lá no fundamental, muitas vezes vocês definiam assim, o núcleo é a palavra mais importante. Tá, mas o que é mais importante, né? Eu diria que mais importante aqui é meninos. Agora, o núcleo é maioria. Por quê, professor? Porque a ideia de importância aqui é importância sintática, não é importância de significado. Por que o núcleo é maioria? Porque o A é satélite de maioria, não é? E o dos meninos é uma locução que é satélite de maioria também. Ou seja, ela é o núcleo porque todo o restante do sujeito é satélite desta palavra, né? Então, olha que interessante, dos meninos está especificando de que maioria eu estou falando, e não o contrário. E daí? E daí que é o seguinte, maioria é uma palavra plural ou singular? É uma palavra singular. Professor, mas não tem ideia de plural? Lembram, ideia é problema da semântica. A gente está falando de estrutura. E estruturalmente, essa é uma palavra singular. Consequentemente, o verbo fica no singular. Então, a maioria dos alunos, dos meninos, fez a tarefa, né? Outro ponto importante para a gente é a questão da colocação. O que isso quer dizer? Aqui vai aparecer um conceito que vai cair muito para a gente, que é o conceito de ordem direta. A maior parte das frases que a gente formula segue a seguinte ordem: sujeito, seguido de verbo, seguido de complementos. Mas isso é obrigatório? Não. Eu posso inverter a ordem desses termos, né? Então, vou pegar um exemplo bem simplesinho aqui para a gente não se alongar muito. Se eu digo o seguinte, durante o carnaval, ocorreram vários acidentes nas rodovias. Então, olha essa frase. Aí o exercício vai perguntar para a gente, quem que é o sujeito? Né? Bom, para encontrar o sujeito, não tenta adivinhar. Não tenta achar, está no começo da frase, é sujeito. Nem sempre, né? Então, para encontrar o sujeito, eu vou achar o verbo, no nosso caso aqui, ocorreram, e vou perguntar, quem ocorreu? Não é muito boa essa pergunta, mas tem outra, que é o que ocorreu? Resposta, vários acidentes. Então, vários acidentes é o sujeito, né? Se isso daqui é o sujeito e ele não está na ordem que a gente está acostumado, eu posso colocar nessa ordem. Então eu poderia ter dito essa frase da seguinte maneira, vários acidentes ocorreram durante o carnaval, aí vem o resto, durante o carnaval nas rodovias, né? Detalhezinho importante para a gente terminar. Se eu tivesse escrito aqui, durante o carnaval ocorreu vários acidentes, percebam que essa frase teria um problema de concordância, que foi o que a gente falou no slide anterior, porque eu tenho um sujeito no plural e um verbo no singular. Agora pergunto, seria um erro muito evidente? Acho que não. Se eu colocasse um erro gramatical como esse na prova, muitos de vocês nem iam perceber que a frase está errada. Por quê? Porque a gente só enxerga com muita facilidade os erros de concordância quando a gente obedece a essa ordem aqui, sujeito seguido de verbo. Se eu trocar essa ordem, as chances de a gente errar a concordância são muito maiores, né? Mas veja, do jeito que eu escrevi aqui, ocorreram, está no plural, vários acidentes no plural. E isso já tinha ocorrido aqui na frase original também. Tranquilo? Conforme a gente vem fazendo, nessa semana não tem exercício do Forms, porque a gente fez na semana passada, e a gente se vê então na aula interativa. Um beijo, meninos. Boa semana.